no ar, trazendo música, arte e cultura. Hoje, o soul, o blues e o jazz invadem o nosso estúdio com ela, Georgia W. Alô. We got no time right now. Oh, stand up and let it out. We got no time right now. We got no time right now. Agora sim, Georgia W. Alô. Que delícia Meu você aqui. amor, Que som obrigada. maravilhoso. Tô eufórica que tá aqui, muito bom. Que muito coisa feliz boa. com o convite e de poder, enfim, trazer a minha música pra cá. A tua música que é carregada de muita história, né? Sim. Pra quem não sabe, essa mulher aqui é brasileira, mas muito novinha, foi morar na Alemanha. Sim. Não por acaso, a Alemanha também oriental, né? Você quase viu a queda do Muro de Berlim. É, eu não cheguei a ver exatamente, mas quase aconteceu. Meus pais trabalhavam no Itamaraty na época e foram removidos para trabalhar na embaixada lá do Brasil e do lado oriental, justamente do lado comunista, né? E aí eu fiz minhas amizades todas lá, eu frequentei uma escola normal e foi uma coisa que, quando eu voltei, não era algo que seria como se fosse um prenúncio de acontecer, sabe? Não Sim. era realmente uma coisa previsível e foi muito surpresa para mim, assim, quando eu voltei pro Brasil. Eu fiquei chocada, porque eu vivi lá 12 anos, né, Karina? Vivi dos 3 anos de idade aos 15, eu voltei adolescente E pra me cá. diz uma coisa, como é que essa realidade, né, que às vezes parece tão longe, né, tá nos livros, né, impressionante a gente conhecer alguém que viveu isso de perto. Como é que isso influenciou a sua vida enquanto artista? Como é que a música entrou nisso tudo? Às vezes eu nem acredito, sabia? Às vezes eu penso assim, gente, será que isso aconteceu mesmo? Porque muita gente fala assim, você vai ter que escrever um livro, porque é tanta história Eu que só aconteceu imagino. lá, sabe? E não só nas amizades, com as amizades que eu tinha, mas principalmente com a música, né? Foi ali que eu comecei a entender o meu gosto musical, assim, porque, na verdade, ele acontecia de uma maneira muito orgânica, e por causa dos encontros que eu tinha todo final de semana com meu pai na sala de estar, ele ia sempre comprar... A família é muito musical. Muito, e ele ia buscar... Minha mãe aprendeu a tocar acordeon quando era pequena e depois largou de mão. E meu pai sempre teve um gosto musical muito apurado, assim, por música, né? E aí ele tinha esse costume, esse ritual de ir na sala de estar, todo final de semana ele ia fazer compras e trazia 2, 3 bolachões. Aí ele botava para escutar, e aí ia eu ouvir, eu gostava da sonoridade. E era de tudo, sabe? Era do jazz instrumental, a música brasileira, Chico Buarque, e ia todo tipo de gênero, né, também musical. E aí, já na escola, como a gente tinha matéria musical também, e era muito estimulado, isso é uma das coisas que me marcou muito, né? Que ficou para mim, para sempre, porque na escola existia esse estímulo das artes de maneira geral. A gente tinha aula de teatro, a gente tinha música. E ali eu comecei a ouvir peças clássicas e fazer parte, eu fui integrada, assim por dizer, num coro infantil. Coro infantil. E com esse coro a gente viajava na Alemanha pelas cidades para participar de festivais de jovens talentos. E então a música entrou na sua vida muito cedo, né? E aí era canto lírico, e aí depois as coisas foram evoluindo para outros gêneros, né? E aí você tem grandes referências, né, da música internacional, da música nacional também. Eu gosto de tudo, na verdade, um pouco, sabe? Eu acho que esse grande caldeirão, é óbvio que eu acabei seguindo e enveredando pro soul, porque a gente até estava conversando há pouco, né? Que o soul, ele tem uma ancestralidade, uma força, existe uma história muito forte, né? Por trás do soul, do jazz e do blues, e falou comigo isso, né? Falou comigo, eu me identifiquei com essa verve, com essa maneira do canto, né, que vem desses gêneros musicais, mas eu ouvi muita coisa, né, MPB, enfim. Georgia, por falar em vozes, você, foi alfabetizada em português e em alemão, e você tem inglês muito forte, você compõe e canta nessas 3 línguas, mas você estava me falando que, na verdade, a primeira língua que você pensa é sempre inglês. É muito louco, acho que pelo fato de eu cresci estudando, ouvindo várias línguas. Eu acho que isso talvez tenha proporcionado essa facilidade, talvez auditiva e da fala também, né? De transitar nesses idiomas com tanto conforto, talvez, com tanta facilidade, né? E é engraçado, porque eu não me atrevi ainda a compor em português, mas o próximo disco eu
Eu tenho o primeiro disco em português, mas foram parcerias que eu fiz com o Marcos Assunção. Mas assim, o próximo disco eu quero que... Mas eu acho assim, também tem uma questão, Karina, que é o natural, né? Esse EP que eu gravei, por exemplo, todo em inglês, eu não pensei, vou fazer agora em inglês. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente. A música e a letra já vieram de uma maneira muito orgânica também. Então, fluiu. E eu acho que isso transcende as pessoas, você consegue chegar às pessoas dessa forma, independentemente de ser instrumental, por exemplo. Instrumental é uma música não falada e é altamente impactante na vida das pessoas, né? E, enfim, não existe uma regra, não existe uma maneira de fazer música, sabe? A única maneira de fazer música é verdade e amor, eu acho. Bom, Jorge, então eu quero mais música. O que você vai tocar pra gente? Agora vai ser Come Here With Me. Vamos lá então, Jorge W. Alô, aqui no Atenize. Come here with me. Wanna share my secrets with you. I've been waiting so long. I hope you feel the same way too. Come here with me. Wanna show you everything seemed so right. So let the curtain fall. If it's not right, then give up the fight. If you don't care, don't say you'll be there. Don't say you'll be there. Fui morar em Paris em 89 e começou de Salvador e na Bahia, música a gente sempre fez na rua. Então eu cheguei na França e comecei a sentir essa necessidade, essa vontade de ir para a rua fazer música e não entendia muito como funcionava. Aí até que eu consegui organizar um grupo de amigos meus e falei assim, vamos invadir, vamos fazer música na rua, vamos fazer o povo conhecer a nossa cultura. E aí começou a ideia, foi muito legal. E aí foi aquela parte toda do Reino Unido, aí veio Espanha, veio Portugal, e aí começou a se proliferar esse projeto na Europa, a princípio. A questão musical do Batalá é toda resolvida em mim. Eu sou compositor e eu tenho todo o cuidado de estar linkado com a minha cidade, com o meu país e no respeito das células e da qualidade da música. São mais ou menos 36 grupos em 16 países. Começou com o Giba em Paris em 97 e eu fui fazer um workshop com ele em 2001. Aí eu já montei o grupo naquele ano, o primeiro grupo da Inglaterra, em Portsmouth. E aí fiquei mais um ano na Inglaterra e voltei para o Brasil. E em 2003 eu fundei o Batalá em Brasília. Teve esse chamado mesmo de fazer um grupo só de mulheres. Eu acho que se eu fizesse, na época, um grupo de homens, misto, né? Ia ser dominado mais por homens e eu queria trazer esse charme, né? Essa leveza assim, que eu já tinha visto lá fora. Eu sinto que isso é uma coisa ancestral e que, de certa forma, isso foi tomado delas. Eu acho que o poder já era delas, então é um repoderamento e não um empoderamento, né? A proposta inicial era trazer a mulher para o cenário feminino da música, né? E como uma percussionista mesmo, não como uma outra
outro posicionamento, enfim, um lugar onde a mulher deveria ocupar, né? Como antes era ocupado por ela também na antiguidade. Começa desde o convívio, né, da gente tá uma com a outra, né, escutar uma outra, ser prestativa com a outra, apoiar uma outra, estar em rede, estar conectada, né? Então a gente tem muito forte essa sororidade dentro do nosso grupo. O tambor, ele já chama atenção, né? Pelo próprio som dele. Quando o público sente o som e daí ele vê que o som é batido, né, tocado por mulheres, é uma sensação mágica, porque as pessoas ficam fascinadas, as pessoas ficam envolvidas, tanto quem assiste sai assim energizado, a gente que toca, parece que a gente está ali numa vibração, emanando coisas assim que é inexplicável, só sabe quem toca. Todo mundo pode tocar, não há nada que a gente não consiga aprender, e o Batalá, se existe uma função aqui em Brasília ou no mundo, é possibilitar que essas pessoas possam descobrir a magia que a música tem, o poder que a música tem, né? E a força que um tambor traz na vida da gente, na nossa história. Então, é o conselho que eu tenho para dar. Vem pro Batalá que a gente vai tocar. Tá aí a mulherada do Batalá, que sonzeira, hein? Cheias de atitude, né? Essa mulherada ó. É. Seguinte, você que é artista, quero te fazer um convite. Que tal divulgar o seu trabalho aqui no Antenize, hein? É só gravar um vídeo de até 2 minutos e mandar para antenize@ebc.com.br. Aí você aproveita e faz que nem a Líris Catarina, uma cantora também cheia de atitude, que gravou e mandou material pra gente. Dá um confere. Assista, chegou meu bem, pra quebrar tudo. Assista, chegou pra fazer muito bem. Me chamo Líris Catarina, aka Assista Líris. Sou mulher, mãe, cantora, compositora, percussionista popular. Eu nasci em Brasília, mas fui criada em Taguatinga, que é periferia de Brasília. Desenvolvo atualmente alguns trabalhos com grupos percussivos femininos, batuqueiras. Desenvolvo também a regência de um grupo de maracatu que chama Zenga. Já passei por várias bandas e lugares que me ensinaram muito sobre empoderamento, sobre saber o significado do que eu faço, de quem eu sou, né? Alguns desses grupos me ensinaram que eu posso ser o que eu quiser, né? Então é por isso que eu venho ousando aonde eu passo, trazendo a percussão para dentro dos sons eletrônicos, trazendo a cultura popular para dentro dos sons jamaicanos, dos dancehall, do ragamuffin, né? Fazendo com que isso vire uma mistura única e exclusiva minha, né? Porque é uma coisa que eu faço, vem de coração, vem dos meus sentimentos, é uma criação minha. Eu tenho um pássaro pousado no dedo, desse que sabe voar. Lancei recentemente Voa Passarinho, que é começando a materializar essa história com o beatmaker ProFX do Pará. Lancei o Som da Melodia, que é um dancehall puro, né? Então eu percorro por esses caminhos, assim, tentando encontrar possibilidades de encontrar essa sonoridade perfeita, que eu tanto tenho buscado. Então é isso, eu me chamo Líris, te convido a conhecer meu trabalho. Menina, mulher guerreira, mensageira da sua própria fé. Sabe qual é, mamãe é de ouro? Dourada é sua riqueza e eu sou o seu tesouro. Assista, chegou meu bem, pra quebrar tudo. Assista, chegou pra fazer muito barulho. E eu tô de volta com a cantora e compositora Georgia W. Alô, que aliás tá com um trabalho novo aí, né, Georgia? Tô com um trabalho novo, todo autoral. Um EP gravado no ano retrasado, no Rio de Janeiro, num estúdio muito bacana, do falecido Tom Capone, na Toca do Bandido, chama o estúdio dele. Que é um nome importantíssimo, né? É um lugar, assim, que respira música, né? E é, assim, incrível, porque a produção musical foi do André Vasconcelos, que é um querido amigo de muito tempo. E é ele que sugeriu o local, eu nem conhecia, e quando eu cheguei lá fiquei encantada, né? Porque a energia do lugar é muito forte, sabe?
E tem uma experiência muito interessante, porque eu fui, em determinado momento eu tive que ir ao banheiro, e quando eu saí, eu me deparei com a sala de estar dele, e eu olhei para a direita, assim, aí tava uma prateleira abarrotada de Grammys. Eu falei, opa, é aqui que eu vou. E assim, mais inspirador do que isso, impossível, né? E aí, assim, a energia realmente, ela é indescritível. E esse trabalho é o Let It Out. Let It Out, que veio no momento em que eu quis fazer um projeto mais reflexivo, falar sobre as minhas percepções, sobre meus pensamentos, minhas reflexões sobre algumas temáticas e questões da humanidade, né? Que no tocante assim às relações afetivas, de amizade, sociais, adoecidas e percepções, trocas, coisas que eu vivi, nem todas necessariamente, mas então, porque o primeiro trabalho era um trabalho mais dançante, um trabalho um pouco mais para pista de dança, né? Até porque você ficou muitos anos à frente da BSB Disco Club, né? Que é discoteca, né? Era discoteca pura, para dançar, enfim, também maravilhosa a experiência que eu tive lá, foi uma grande escola para mim. Mas eu acho que, como a gente envelhece, né? A gente vai amadurecendo e querendo falar também sobre certas coisas. Eu acho, Karina, que o artista, ele tem esse papel também, né? Da gente se expor, a gente colocar as nossas questões, né, para fora, ou na música, né? Então foi isso que eu me propus a fazer com esse trabalho Let It Out. Então tem várias temáticas abordadas no trabalho. Eu falo sobre a violência contra a mulher na primeira música, né? Da mulher e mais atual impossível, né? Infelizmente, de que a mulher, enfim, tenha essa força para ter essa atitude do levante de contra isso, né? E de denunciar qualquer tipo de violência. Tem também sobre relacionamentos, fala sobre finalizações de ciclos na vida. Então, eu acho que está bem recheado. E esse trabalho, como é que você está, nesses últimos 2 anos, como é que está sendo a circulação dele? Quais são as dificuldades, né? Porque... São várias. São muitas dificuldades para quem trabalha com música, para quem faz música autoral. No mundo todo, mas eu acho que no momento atual que a gente vive no Brasil também, é um movimento contínuo de resistência fazer música, fazer arte, né? Mas como a gente entende isso como uma missão, quem faz, acho que a caminhada não fica tão difícil, tão árdua, porque a música salva a gente de alguma forma, né? A arte salva, né? Nesses percalços, nessa caminhada tão difícil. Eu acho que ela tem esse papel mesmo de revolucionar, de transmutar, de transformar. Sim. E ela é necessária. Então eu acho que eu sou muito otimista, Karina. Eu acho que com todos esses movimentos difíceis que a gente vê, eu acho que a música tem esse papel de transformação mesmo. Com certeza. E me diz uma coisa, você com toda essa sua bagagem de vida, né? De ter sido criado na Alemanha, compõe e escreve em português, em inglês, em alemão. Você pensa numa carreira lá fora? Eu gostaria. Eu queria, na verdade, a gente sempre... quer primeiro acontecer, ou não acontecer, a gente quer ser consolidado e reconhecido no nosso bairro, no nosso quintal, aquela coisa, né? Eu acho que é bacana. Eu, de certa forma, depois de 20 anos de carreira, apesar de não estar no mainstream, porque também a definição de sucesso é muito relativa, eu me considero reconhecida na minha cidade, o que eu faço. Eu adoraria expandir esses horizontes, né? E ir para o exterior. Eu já até tive algumas propostas, mas nunca se consolidaram. Quem sabe, né? A partir de agora, né? A gente consegue, né? Georgia, segura aí, porque já que a gente está falando em dar uma circulada, eu quero aproveitar para a gente conhecer um cantinho de cultura que reúne arte, música e filosofia com o objetivo de aproximar a arte do cotidiano das pessoas. É o Espaço Mundo Pensante em São Paulo. Vamos lá? Eu sou diretor do Mundo Pensante e o Mundo Pensante é um espaço que existe há 7 anos. Ele surgiu como um centro cultural independente que fazia pequenos eventos, ensaios de teatro, grupos de dança e exposições de arte. Com o tempo a gente começou a fazer algumas festas e eventos noturnos e com o tempo foi crescendo, a casa foi ficando pequena e há 2 anos a gente pegou um espaço para 500 pessoas, que é uma antiga igreja aqui no centro de São Paulo, que é um espaço que faz shows 5 vezes por semana, às vezes até mais eventos por semana.
E a gente tem, hoje em dia, 3 espaços que a gente tem para o Mundo Pensante, que é o Lab Mundo Pensante, que é um projeto para cursos, atividades durante o dia, um café e aulas desde yoga, produção cultural, filosofia, vários assuntos. Tem também o Estúdio Bexiga, que é o antigo Mundo Pensante, que é um espaço de eventos. São nossas 3 casas aqui no bairro da Bela Vista, mais conhecida como Bexiga, em São Paulo. E é isso. Georgia W. agora sim. Linda. Adorei nosso papo, viu? Também, foi um prazer cara. te ter aqui. Quero te parabenizar demais por estar à frente, toda a tua equipe. Vocês estão de parabéns. Porque... essa galera aqui, ó, é massa demais. Eles não estão aparecendo mais cara, ó. Só gente do bem, da melhor Muito energia. bem. Obrigada, viu? E eu quero fechar com a energia lá em cima. Vambora. Vamos com o quê? The End. Então, ó, melhor nome possível. Né? The End, Georgia W. Hey. Seems like there's nothing left to say. All that matters had been taken away. We tried so hard to lift up our lives together. Finally realize we could have done better. Time will arrive and we will see the love we had was not enough to be. All the trouble suddenly disappeared and everything around us was revealed. This is the time to free ourselves, to reach the line, it's coming to an end. This is the time to free ourselves, to reach the line, it's coming to an end. Yeah. Bom, e vamos seguir porque o Guilherme Strozzi vem aí para nos contar mais sobre uma plataforma voltada para troca de aulas e de conhecimento. Conta pra gente, Gui. Olá, Karina. Olá, pessoal. A dica de hoje é uma plataforma gratuita na internet, onde você pode trocar experiências com pessoas que vão te ensinar aquilo que elas sabem de melhor. É a Believe, um projeto criado pela brasileira Lohana Scarpione em 2013. A rede funciona da seguinte forma: o usuário se cadastra e oferece uma atividade. Por exemplo, 1 hora de aula de piano ou 1 hora de jardinagem. Em troca, você ganha moedas utilizadas no canal e pode trocar por qualquer outra atividade oferecida pelos usuários no site, como aulas de inglês, capoeira ou yoga. Ou seja, todas as atividades acabam sendo oferecidas pelo mesmo valor. A dica agora é um documentário que mostra a super desigualdade que existe no mundo acadêmico com relação às mulheres negras nas áreas de física e de matemática. O Potência N, produzido pelo coletivo Gênero e Número, traz dados e vozes de matemáticas negras brasileiras sobre as dificuldades em entrar e se manter na pesquisa, mesmo com os recentes avanços na discussão sobre gênero e racismo na academia. Segundo o último censo da educação superior de 2016, mulheres negras com doutorado não chegam a 3% do total de docentes do país, cenário que se torna mais crítico na matemática. O filme pode ser visto na íntegra e gratuitamente pelo YouTube. Pois é, passou da hora da gente trabalhar para acabar com essa desigualdade aqui no Brasil, não é mesmo? Até a próxima semana, pessoal. E eu vou ficando por aqui e você fica com o som da banda paraense Molho Negro, que tem despontado na cena nacional. Vem aí o videoclipe O Jeito de Errar, do 3º álbum da banda chamado Normal. Mas só um gostinho, tá? Depois você corre lá pro YouTube e confere tudo na íntegra por lá. Muito obrigada pela sua companhia. Valorize a arte, valorize a cultura e os artistas do nosso país. Semana que vem eu tô de volta. Um grande beijo. Tchau.